Desde quando eu entrei nessa área e comecei a trabalhar para mim, eu acordava e sabia que eu tinha muito trabalho para fazer. Internamente, na minha mente, tinha muitas coisas que estavam me sobrecarregando ali. Eu sentava na frente do computador, se eu não tivesse atendimento, e ficava, tá, por onde eu começo? Aí, beleza. Ia lá, listava aquela quantidade imensa de coisas que eu precisava fazer. E, óbvio, eu não dava conta. E o que acontecia? No dia seguinte eu precisava atender, e ia atender o dia todo. E aquilo lá continuava a se acumular. E eu só ia fazendo o que dava, lidando com coisas urgentes, só assim. E muitas coisas iam ficando por fazer. E qual era a consequência principal disso? Eu perdia muito dinheiro. Eu não sabia disso. Eu fui saber disso só depois que eu criei experiência e quebrei muito a cara. E tem várias formas que você perde dinheiro quando você tem toda essa desorganização da sua rotina. Vou dar alguns exemplos. Chegou aquele dia que você vai fazer um bioestimulador, tem uma paciente que está agendada, e aí a pessoa chegou para fazer. Quando você se depara e eu não tenho a cânula para fazer aquele bioestimulador e não tem nenhum amigo à volta naquele dia para te ajudar. Uma coisa simples, ter uma cânula. Às vezes a gente pensa que o importante é ter o produto, mas sem a cânula você vai fazer uma aplicação de risco com agulha de um produto que não é legal fazer assim, e aí você não tem uma cânula porque você foi desorganizada e não contou o estoque. Mas de repente, o dia que você lembrou de contar o estoque era aquele dia que a agenda estava cheia e você pensou, ai, amanhã eu faço. Só que aquilo caiu no esquecimento. Um outro exemplo que pode acontecer para você perder o dinheiro, a paciente quer muito fazer um procedimento, só que naquele dia a escala dela não saiu. Vai sair daqui a uma semana, 15 dias, e ela pediu para você entrar em contato com ela depois daquele dia para vocês definirem direitinho. Aí você foi lá e anotou, beleza. Só que caiu no esquecimento aquela anotação, você foi tendo uma rotina corrida, foi passando para lá, passando para cá e passou aquele dia. E aí, quando talvez você lembrou de falar com aquele paciente, já perdeu o timing. Às vezes ele desistiu de fazer, ele pensou melhor, ou até mesmo se é um lead, ele decidiu fazer em outro lugar. E acontece muito. Todas essas são situações que acontecem no dia a dia, já aconteceram comigo. E isso e várias outras questões fazem você perder dinheiro no dia a dia em situações que seja direta ou indiretamente ligada à sua venda. E o que é necessário fazer? Você ter uma rotina muito bem organizada. Depois que eu aprendi da pior forma que eu estava perdendo dinheiro, eu passei a organizar checklists. Então eu tenho checklist para o meu dia, checklist para a semana, checklists para a hora que eu terminei de fazer todas as tarefas do dia. Aí tem aquelas tarefas que eu posso substituir ali. Tenho checklists quinzenais, de fechamento do mês, semestrais. Então eu tenho dos mais diversos checklists que são padrões, e isso me ajuda tanto na minha vida profissional quanto na vida profissional de quem trabalha comigo, e dali eu consigo também ter uma rastreabilidade muito grande se minhas funcionárias estão fazendo tudo que eu determinei para elas naquele dia. E eu não só uso isso para o trabalho, mas eu uso isso na minha vida pessoal, e hoje em dia é muito difícil eu esquecer de fazer alguma coisa. Até os pacientes ficam, Amanda, como é que você lembra disso? Deus me livre se eu tivesse que depender da minha memória para lembrar tudo que eu tenho que fazer. Por melhor que seja a sua memória, não tem como. Conforme o seu negócio vai crescendo, as responsabilidades também crescem. E não dá para você armazenar tudo aqui. Muitos estudos falam que você ficar com uma tarefa pendente na sua cabeça, você não transferir para um papel, para uma agenda, enfim, não transferir para algum lugar, aquilo vai te causar um estresse, realmente dá uma agonia por dentro. Então, como eu sei que tudo meu tá tranquilo, eu tenho os meus checklists todos definidos por dia, por hora, o que eu tenho que fazer, e não é uma coisa engessada, não é uma coisa difícil, é fluido a forma que eu uso no dia a dia, não me dá trabalho alimentar, desde que eu tenha constância de seguir. Eu não tenho estresse com isso, as coisas fluem e pode ter certeza que eu ganho muito dinheiro através disso. E é essa aula que eu vou dar para as minhas alunas lá na minha comunidade de Strava Esteta. Na sexta-feira eu vou ensinar para elas absolutamente tudo que eu faço
para ter os meus checklists, vai ter lá todos os segredos para elas também não perderem dinheiro. E se você quer entrar nessa comunidade também, comenta aqui Destrava, que eu vou passar para vocês como faz para participar dessa aula, dessa comunidade e ter acesso a essa aula e muitas outras aulas que eu já dei para essa comunidade, que você consegue acessar por uma plataforma que fica tudo lá gravadinho. Já ensinei como montar lista de venda no WhatsApp, como organizar financeiro, como montar um perfil no Instagram que realmente seja uma vitrine de vendas para o teu paciente. Vem que eu vou ter um prazer em te receber.